Atos 4, a partir do versículo 32. 4, 32 até o 35. Amém? Amém, glória a Você, Deus. irmão? Depois de João, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, depois de João, Atos. Atos capítulo 4, versículo 32. Amém? Fala assim a palavra. Da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras e casas, vendiam-as e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, os mesmos distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Amém? Amém, Solta aí. glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis aqui tua palavra, eis aqui, Senhor, a fonte de vida. Senhor, Amém, fala Senhor. os nossos corações, nossos anseios, para os nossos dias, para o coração de cada um aqui, conforme os teus desígnios, conforme a tua palavra. Amém. Em Só nome Deus. de Jesus. Amém. Me confrontou. Toda vez que eu li Atos, sempre eu olhava por quê? Eu li essa palavra e para todo mundo que lê, às vezes considera isso aqui utopia, algo inimaginável. Você vê uma multidão, porque é muito comum, no meio de uma multidão, sermos pessoas diferentes. Isso é mais que comum, né? Somos pessoas diferentes, temos gostos diferentes, isso é bem comum. Mas no texto ele começa assim, ó, da multidão daqueles que criam, era um só coração e uma só alma. Ele começa se falando que às vezes nós somos um coração e uma só alma. E o que que faz daquela? A gente vai lembrar daquela oração que o Senhor Jesus ele faz, da última oração, na verdade, de forma pública, oração sacerdotal. Ele ora ao Pai falando assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E aqui em Atos vai testificar que aqueles que criam era um só coração e uma só alma. O que quer dizer isso? Significa que todo mundo vai começar a andar alinhado, que no exército, assim, todo mundo com o mesmo uniforme, todo mundo com o mesmo, igual colégio, todo mundo uniformizado, andando igual... Não é isso. É isso que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente quer falar que é um só coração e uma só alma, tinha uma música que eu gostava bastante do Fruto Sagrado, é chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram. Porque um dos maiores sinais do Espírito Santo, às vezes a gente fala que, muitas vezes entende errado, que a evidência é falar em línguas, mas a maior evidência do Espírito Santo é anunciar a palavra de Deus com ousadia. É você entender que essa palavra tem o poder de cura, tem o poder de libertação, tem o poder de crescimento, mas ela precisa realmente que você anuncie. Não é que você... O Senhor Jesus ele fala, ó, se os homens não falarem, as pedras clamarão. Deus usa até uma jumenta para falar se for necessário. Mas Ele quer mais do que tudo, Ele quer usar a tua vida. E Amém, a minha vida, Senhor. para sermos um só coração e uma só alma. Sim, Deus. Ninguém considerava exclusivamente uma das coisas que possuía. Tudo era comum. Isso que é interessante. Várias vezes, né, quando a gente passa por um universo das denominações, eu lembro que eu escutava muito isso aqui, ó. Você tá vendo por que é certo a gente dizimar? Porque antes o povo dava tudo. Então você prefere o quê? Dar tudo ou dar 10% do que você tem? Como se o evangelho fosse uma barganha, como se o evangelho fosse uma moeda de troca, ou uma moeda de... Ou aqui no texto estivesse falando uma escolha, ou eu dou tudo, ou eu dou 10%. Só que para o Senhor, a tua vida inteira é 100%. Jesus nunca te dá escolha assim, ó, Jesus, eu vou dar 80% contigo. Eu vou te entregar aqui, ó,
eu vou te entregar aqui a minha saúde, eu vou te entregar isso, eu vou te entregar isso, mas 20% o senhor não entra. Aqui quem manda sou eu. Não existe isso para o Senhor. Ou você se entrega 100% para Ele, ou é nada. Ou é sim, sim, não, não. Na Apocalipse fala, né? Que ou você está em cima do muro, ou você está de um lado. Eu estou a ponto de te vomitar, porque você não é quente nem morna. Estou a ponto de te vomitar. Ou seja, ou você realmente é cristão, ou você não é. Ou você está fora. Ou seja, ou é cristão de verdade, ou é cristão desenganado, como a maior parte. A maior parte da multidão seguia Jesus pelos milagres, mas não seguia Jesus pela palavra. E quando a gente entende isso, a gente vai entender que a nossa vida, na verdade, nossa parte, aqui no texto ele vai falar que as coisas eram comuns porque não havia necessitado. E quando a gente olha para a igreja, que ela entende que era não necessitado, o que era necessitado? Aquele cara que está passando fome, está passando sede. E por que eu falo que esse texto me confrontava bastante? Porque quando a gente ia, quando eu olhava nas denominações, eu escutava, cansava de escutar isso, falava, não, quando é para a igreja, vamos levantar aqui, vamos levantar agora uma campanha, vamos arrecadar com a coisa. Mas quando é o irmão que está passando necessidade, não, vamos orar para a vida dele, mas ninguém vai desempenhar R$1. Das ofertas não é para o irmão. O entendimento todo errado do que é. E quando a gente não entende isso, que a palavra está nos confrontando, a gente realmente olhar o nosso irmão como casa de Deus, de verdade a gente não entendeu o que é o Evangelho, qual o sentido de ser um em Cristo. E por que eu falo que essa palavra aqui é tão poderosa? Eu lembro, como falei com o irmão, quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu lembro que eu sentia Deus muito forte, assim, e eu orava. Uma das coisas que eu falo é que Deus me atendeu muito, eu louvo muito o Senhor por causa disso, que eu falava, Senhor, eu quero voltar para o irmão, não quero voltar de qualquer jeito, não quero, sabe, eu quero primeiro um local de trabalho que eu possa falar da tua palavra, quero tal assim, e eu quero pessoas que estejam dispostas comigo, entrando no mesmo coração, na mesma alma. Eu não quero mais me iludir, botar a mão assim nos olhos, nas vistas e fazer de conta que eu não estou vendo isso. Que eu estou lendo na palavra uma coisa e eu estou vendo outra coisa. Eu estou lendo na palavra que tem unidade, estou vendo briga, estou vendo desunião, estou vendo ciúme, eu estou vendo coisas que dentro da igreja. E isso machucava bastante, isso machuca o coração de quem? Talvez você que esteja em casa, você esteja passando por isso. Que confronto, que palavra. Mas deixa eu te falar algo. Quando você resolve realmente contar teu coração para o Senhor vai ao teu encontro, o Senhor te dá resposta. Eu lembro, irmãos, porque um dos grandes testemunhos, parece incrível isso, porque assim, quando eu voltei, foi muito rápido, veja, e logo assim que eu estava orando ao Senhor, por acaso não, porque é obra do Senhor, eu vi o nosso irmão Biraci lá com postagem da igreja, mostrando a congregação, o evangelho sendo anunciado. E por que eu falo isso? Porque a internet foi apenas um meio. Se não fosse a internet, seria uma outra forma. De repente a gente ia se encontrar no meio da rua, sei lá, conversar. Outras pessoas, todas as outras coisas que a gente tem, as cartas que os apóstolos anunciavam, a forma com que os apóstolos, isso são só apenas meios. Verdade. Mas o propósito final é a palavra de Deus. Amém. E quando a gente entende isso, que o nosso propósito tem que estar na palavra de Deus, tem que estar voltado à igreja, ser o que ela tem que ser, que é, não ser o que eu quero, não ser mascarar, não ser dessa forma. Se você, é melhor a gente pegar esse modelo aqui, ó, no Antigo Testamento, pegar, porque essa igreja de Atos não tem como. Não é isso. Então o Senhor Jesus morreu à toa. Se a gente não conseguir ser os cristãos que a Bíblia manda ser, cristão de acordo com o que o Evangelho manda ser, então Jesus não pode ser quem Ele quer ser na tua vida. Verdade. A palavra é forte, mas é verdadeira. E vai continuar assim o texto, ó. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos havia abundância de graça. Não havia entre eles necessitado, porque os possuíam casas, vendiam e traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então, cada um distribuía conforme a necessidade. Amém. Para que os apóstolos, eles não faziam, eles não pegavam dinheiro e fundavam igrejas, e fundavam instituições, fundavam templos, ou pegavam e faziam campanhas. Era para as pessoas. Por que para as pessoas? Porque, de fato, isso que o irmão fez agora, levantar um clamor pelos necessitados, pelos aqueles que estão enfermos, isso é evangelho. Amém. Isso é verdadeiramente quando a gente investe na vida das pessoas. Amém. Quando realmente a gente se importa com o nosso irmão que está lá fora,
que realmente está passando fome, está passando necessidade, está passando também, às vezes precisa de uma palavra, muito mais do que isso, e precisa se sentir aceito. Quantas vezes que eu não escutei, irmãos, tua alma tão doída, fala, eu não vou atrás de ninguém, eles que veio para mim. Eu já escutei às vezes pastor falando, ó, minhas ovelhas escutam, falei com os irmãos isso, minhas ovelhas ouvem minha voz, se colocando como se fosse Jesus falando isso, dessa forma, e o texto totalmente desconecto do que Jesus falou, do contexto que Jesus estava falando. Não, nós não somos melhores do que ninguém, Verdade. Não somos melhores e maiores. Igualmente você que está em casa, você não tem que se sentir inferior a ninguém. Você é como eu, é como todos nós. Somos humanos, qual que é a nossa diferença? É quando você rasga todo o seu preconceito, rasga toda a sua vergonha, seu orgulho, faz como Naamã, que decidiu se banhar no Rio Jordão, não interessava o que falar, e romper com orgulho é difícil, realmente é difícil, porque mexe com a nossa carne, com o nosso ego, mas quando a gente larga isso tudo de lado, eu vou voltar para o Senhor, da forma que eu estou, porque Deus ele te aceita, Ele quer você do jeito que você está, Ele não te deixa como você está, Ele chama você da forma que você está, mas Ele te restaura, Amém. Ele te cura, Ele realmente te livra, e quando a gente entende isso, a gente vê que todos os nossos irmãos são como nós. E esse amor vai inflar no teu coração. Amém, só aleluia. Esse amor vai inflar. E não significa, isso que muita gente também às vezes distorce no texto, aqui não significa que você vai dar tudo que você tem para as pessoas, para ter todo mundo os mesmos bens. Você vai ter uma casa, eu vou ter 2 casas, como se fosse o comunismo, não era isso. É que não havia necessitado, ou seja, não havia gente passando fome. Verdade. Não havia gente faltando roupa. Isso é necessitado. E a gente tem que estar realmente disposto. Quem já vai congregando, tiver numa situação, a gente vai levantar sim, e vai levantar e vai ajudar a pessoa. Amém. Porque é para isso que serve o Evangelho. Verdade, Mas não é Deus. apenas ação social. É realmente mudança de vida, mudança de Amém, mente. aleluia. É querer que aquela pessoa realmente não volte Verdade, para Deus. onde ela ficou na situação. É você pegar aquele filho pródigo, tirar da lama, restaurar, mas agora trazer a palavra para que ele não volte. Isso é o amor ao necessitado. Amém, Senhor. E essa palavra que os apóstolos anunciavam com fervor, porque isso é a ressurreição de Cristo. Quando você entende que é a ressurreição, significa que você morreu, mas você ressurgiu para uma nova vida, para uma nova aliança, para uma restauração. Amém. Amém, Senhor, aleluia. Se você estiver passando por isso, Senhor, eu não sei para onde, eu estou olhando para onde que eu estou, eu não estou vendo de acordo com a palavra, eu olho essa palavra aqui e não vejo. Teve um amigo meu uma vez que falou, cara, porque isso aqui é impossível, isso aqui só teve lá naquela época, mas hoje não tem mais, então é melhor a gente seguir o modelo antigo, como se fosse do templo de Salomão, veja, é assim que pensam os religiosos. Mas o cristianismo, fato, o cristianismo raiz, o cristianismo que está embasado na doutrina dos apóstolos, que é realmente o nosso fundamento, ele nos quer dizer, ele nos quer 100% para Jesus. Aleluia, Senhor. O que é 100% para Jesus? 100% do nosso tempo, sim. Você não tem um dia, você tem todo o tempo para o Senhor. E é o tempo que você está no teu trabalho, você está adorando o Senhor. Você está fazendo algo, você está louvando. Se tiver uma oportunidade, você vai anunciar a palavra do Senhor. Amém, Seja para quem verdade. for, é 100% para Jesus, ou você se entrega 100%. Amém, Ou você Senhor. não tem nada. O Verdade. Evangelho é tudo, ou você realmente morre para o mundo e vive para Cristo, ou você está no mundo enganado, fingindo que está em Cristo, mas na verdade você não tem nada. Verdade. Amém, irmãos? Amém, Então, glória a queria Deus. deixar essa palavra com os irmãos. Amém. Esse Senhor, ano aleluia. de 2025, você talvez que nos assiste, muitas vezes, muitas pessoas hoje querem pedir um monte de pedido para o Senhor. Querem, Senhor, eu quero para todas as minhas áreas, mas não quer se entregar para o Senhor. Querem muitas bênçãos. Senhor, eu tenho esse tal propósito, tal. Mas de fato, pergunte-se, você tem se parecido com essa igreja, com essa característica de igreja que o Senhor manda você ser? Você tem sido servo que o Senhor manda, que a Bíblia manda você ser? Ou você tem servido a Deus da sua maneira, da sua própria forma, da sua próprio formato, do seu próprio formato? Você está indo para um caminho da multidão. O caminho de Jesus é sempre estreito. E é sempre de acordo com aquilo que ele chama. Amém, Senhor. É interessante, né, que muita gente age realmente dessa forma, né? Age como se Deus fosse um agente de milagre.
Ah, não, ele tem que me dar. Só que Se não me der, eu vou me afastar. é diferente para aqueles que a diferença dos que se entrega para Deus e os que não se entrega é justamente entender, aquele que se entrega entende que não merece nada. Entende que qualquer coisa, o ato de respirar, a gente não merecia, não era para estar, né? Eu não deveria ter vida, né? Então, a grande diferença é essa, nós vamos aos pés do Senhor pedindo misericórdia ao Senhor, porque tudo que Ele nos dá, nós exaltamos com todo o nosso fôlego, exaltamos com toda a nossa vida, porque nós sabemos que Ele é bom, muito Mais além do que a gente merecia. Então, tudo que nós temos, muitos agem dessa forma, falam, não, eu tenho, faz uma troca, eu vou para o culto hoje, eu não faltei um culto. Ou seja, eu já pensei muito assim, batia no peito, não faltei culto um ano todo, olha, eu tô com crédito, né? Estou com crédito por isso. Mas nós, quando realmente entendemos a palavra do Senhor, nós somos sempre vamos dever a Deus. Quem deve somos nós. Deus não deve nada para a gente. Nós devemos ao Senhor. Nós devemos porque nós olhamos e falamos, Ele é Deus e nós somos homens. Essa é a grande questão. Então nós vamos aos pés, nós estamos aqui porque Deus, estamos fazendo algo para Deus, não estamos fazendo nada para Deus. Quem necessita disso somos nós. Quem necessita adorar a Deus, sou eu. Quem necessita buscar a presença de Deus, sou eu. Não é Deus, não estou fazendo nada para Deus, porque sempre vai ser Deus. Como a gente acostuma ouvir, até em louvores, Ele sempre vai ser Deus. Agora, achar que Deus tem que nos dar alguma coisa, isso é aquele que não conhece Deus. Quem que conhece, sabe que deve a Deus, ministro. Amém, irmão? Então, vamos colocar de pé, vamos estar encerrando o nosso culto, orando, agradecendo ao Senhor por esse momento. Amém. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que estivermos aqui, em comunhão com a tua igreja, falando, Senhor, da tua palavra, ensinando, louvando, Senhor, e aprendendo mais de ti. Senhor, que cada dia mais, nesse ano de 2025 se inicia, Senhor, que nós possamos ser parecidos cada vez mais com aquilo que o Senhor se propõe, com a igreja que o Senhor sempre estabeleceu, como era a igreja dos apóstolos. Amém. Que possamos ser um só coração, uma só alma, com todos os nossos irmãos. Que realmente, Senhor, possamos nos importar, Senhor, uns com os outros, que possamos orar e ser um, Senhor. Porque é isso que a Tua palavra pede, é isso que a Tua palavra nos ensina. Amém. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração de cada um, daquele, Senhor, que está se sentindo abatido, que está, de alguma forma, sendo alcançado por esse vídeo. Sim, Deus. Que ele realmente, Senhor, possa sentir agora, Senhor, confortável. Sim, Senhor, e possa Senhor. voltar para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Usa, Aleluia, Senhor, Senhor. para essa Vai pessoa, Senhor. Senhor, tirar toda vergonha do coração e trazer de volta, Senhor. Traz Amém, cura, Senhor. traz restauração, Sim, Senhor, Deus, em nome de misericórdia, Jesus. Senhor. Porque no nosso meio, Senhor, não haverá nenhum necessitado. Sim, Deus. A Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, Senhor. Em nome Aleluia, de Senhor. Jesus, nós queremos Demos em Ti profetizar na Tua esse novo palavra, tempo, Senhor, para esse nosso irmão, esse novo tempo para nossa irmã, que Sim, venha, Deus. Senhor, porque estamos querendo, Senhor, abraçar, Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, com Amém, Senhor. ferramenta Aleluia, em Senhor. Tuas mãos. Em Glórias nome a de Ti, Jesus. Deus, por isso, Senhor. Guarda também, Senhor, a nossa Amém, semana. Guarda também os trabalhos de todos os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, livra de qualquer violência, de qualquer palavra ruim. Em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos para Ti esse culto em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está encerrado o nosso culto.